Pois é, pessoal, para variar, a hora passou. Estamos na segunda parte dessa live sensacional, incrível, com Léo Oliveira. Mais uma história sensacional, incrível, daquilo que o Evangelho de Deus é poder para aquele que crê. Para quem crê, o Evangelho faz sentido. Para quem não crê, o Evangelho não passa de uma balela. E o Léo é mais uma prova de que basta você depositar a tua fé, a tua confiança. E eu acredito que essa live, ela com certeza está inspirando você a nunca desistir das promessas, dos sonhos e visões que Deus tem para tua vida. O Léo com certeza é um cara que tem muita história para contar, muita adversidade, né, dentro do contexto familiar, mas ele sempre foi ali um pilar, sempre foi um cara coração ensinável, um cara quebrantado. A humildade precede a presença dele e eu sou muito grato a Deus. Então vamos continuar com essa segunda parte aqui, vai terminar essa nossa conversa aqui. Tá de volta aí, Léo? Opa, Caiu do nada aqui, faltava um minuto ainda e caiu antes de dar um minuto mesmo. Eu ia te fechou interromper, uma eu ia hora. te interromper para avisar que ia cair, mas enfim. Tranquilo. Continue. Então, assim, foi essa viagem, eu vejo como você falou mesmo antes de eu ir viajar, foi uma lombada, onde eu desacelerei o carro para passar, para não estragar o carro antes de passar essa lombada e ter que parar na próxima continuação da pista. Porque foi numa época em relação à igreja, em relação à família. Bom, vocês sabem, né? Financeiro, familiar, igreja, estava tudo virado de cabeça para baixo. Muitas pessoas nessa situação que a gente estava vivendo antes de eu viajar, a decisão mais idiota seria ir viajar, mas para mim foi a decisão que rompeu barreiras, assim, literalmente, rompeu barreiras para continuar em relação ao local onde eu devia estar, às pessoas com quem eu devia continuar andando, a focar naquilo que Deus tinha como sonho para mim. E acho que o serviço, sem esperar nada de volta, a gente aprendeu muito mais dentro do que fora. É lindo, é maravilhoso. A Alemanha é perfeita, mano. A Alemanha parece aquele joguinho The Sims lá, que você constrói casa e tal. É perfeito, é lindo, país, história, tudo. Mas, beleza, é isso. E chegando lá, a gente foi surpreendido com... A gente pôde viver dentro da casa do Charles e da Rebeca nos tempos bons e nos tempos bem ruins deles, em relação à saúde, em relação a várias situações. Eu posso testemunhar na vida do Charles hoje, que fez a prova de uma empresa na qual ele trabalha lá e conseguiu ser efetivado, e naquela época ele estudando, e ao mesmo tempo que ele estudava e acordava 6 da manhã para sair, 4 da manhã para sair, ele ficava comigo conversando até as meia-noite, 1 hora, e aquelas conversas para mim marcaram em tudo que a gente começou a decidir esse ano em relação a pessoas e a igreja. E uma coisa que você falou, que é bem clichê, antes de eu entrar aqui, a hora que você voltou, eu nunca desisti, nunca parei no meio do caminho, independente de qualquer outra coisa. A gente precisa compartilhar a nossa história, sim, porque as pessoas elas precisam saber, sim, o que a gente passou para saber onde, não que a gente, só saber o que a gente passou, mas é que no meio daquilo que eu passei eu não parei. Bem simples. Por isso que elas precisam saber o que eu passei. Elas precisam saber que a dificuldade financeira, a dificuldade da época, decisões, responsabilidades que estavam sobre a nossa casa, sobre mim, sobre uma decisão dentro de uma casa com uma esposa, com uma família. E elas precisam saber. Acho que uma das chaves a vulnerabilidade é uma das chaves assim de cura na vida das pessoas. E eu creio que eu sou muito fácil em ser vulnerável ao ponto de hoje não me curar mais em algumas coisas.
mas ao ponto de eu poder curar outras pessoas. Quando você precisa ser curado, você tem que saber com quem você vai ser vulnerável. Agora, depois que você é curado, você tem que entender que você precisa ser vulnerável com qualquer pessoa que precise. Qualquer pessoa que precise da sua vulnerabilidade, você precisa Muito ser bom. vulnerável. Primeiro ponto é você ser curado. E para você ser curado realmente. Eu passei por situações nas quais eu fui vulnerável, abri coisas que não deveria ser aberto para algumas pessoas e me frustrei. Mas, como eu falo, eu sou muito difícil de guardar coisa ruim, mágoa, essas coisas, não tenho. Então, tipo, saiba com quem se abrir para você ser curado, mas não hesite em ser aberto para quem precisa ser curado. Muito Então, bom. hoje eu não deixo de ser vulnerável para quem precisa. Uhum. Mas essa pessoa, realmente, quem precisa ser curado, tem que saber para quem se abrir. Então, eu, eu creio em tudo isso que eu falei que eu vivi, eu botei sempre muita fé, eu sempre botei muita disciplina, eu já era muito sistemático antes de entrar no quartel, antes de entrar no exército. Tanto que minha mãe falava, o Léo vai ser perfeito lá no quartel, lá ele vai adorar. Porque lá tem que dobrar a cama, as roupas tem que estar no mesmo esquema, e não sei o quê. E eu sempre fui muito assim, sempre gostei assim, né? Eu sou sistemático assim. E lá só reforçou, na verdade, que faz sentido ser assim para a gente chegar num destino, mas não só chegar no destino, mas saber que tem outras pessoas do lado caminhando comigo para chegar nesse destino. Uhum. E o exército é isso. Tipo assim, eu não saio pisoteando em cima de ninguém. Se eu tenho que chegar no destino e o cara caiu morto, eu vou ter que carregar esse cara, lasque. Ele vai ter que chegar junto comigo. E ponto final. E lá reforçou isso mesmo, acho que na minha vida. E eu vejo que é tudo, quando você libera a fé para o Espírito Santo, ele guiar os seus pensamentos, guiar as suas palavras, naturalmente as palavras saem da tua boca, naturalmente as coisas começam a acontecer. E é uma questão de fé. Não tem como eu dirigir isso que eu estou falando para você aqui para pessoas que não são crentes. Não estou falando não são crentes que, o desviado, o mundano. Não, não, não. Pessoa que não crê. Não vai bater mesmo. O que eu falo vai parecer clichê, o que eu falo vai parecer tipo muito longe, assim. Tenha fé, não desista, sabe? Essas coisas clichê, assim. Vai parecer muito clichê para essas pessoas. Uhum. Então por isso que o que eu estou falando sobre fé se baseia na fé, sobre fé, e você vai ter que ter fé para escutar isso. Não tem como. Porque senão não vai fazer sentido. A última pergunta minha para você é o seguinte: quando a ficha caiu de você aspirar uma família, porque você já tinha um relacionamento anterior que pelo jeito você não estava muito preocupado com família, né? Era um É. relacionamento que você ia levando e tal. E normalmente eu pergunto isso por quê? Porque normalmente famílias disfuncionais distorcem na visão de vida a ideia de família para quem nasce numa família disfuncional. E a tua família, ela com certeza tem todas as características de uma família disfuncional. Qual foi o momento? Como é que você... Porque eu quero que pessoas aqui entendam que as minhas experiências não determinam o meu destino. Muito menos a experiência de alguém Isso. outro. Então, a experiência do tio, da avó, do pai, do vizinho, do cunhado, do sobrinho, cara, whatever, tanto faz. Aonde que você virou essa chave? Como que você faz para você inverter essa visão e redimir a visão de vida, de família? Porque hoje você tem um sonho de uma família. Porque você enxergou essa família, mas aonde se enxergou? O que te levou a isso? Como que faz para trocar essa chave? Eu creio que a decisão que não foi baseada, nenhuma das minhas decisões, nunca uma decisão minha foi baseada no medo. Nunca. Então eu nunca tive medo de tomar a decisão de mudar de igreja, não tinha medo. Eu não tive medo de tomar a decisão de caminhar com tal pessoa. E por isso que aquele que vive pelo Espírito se inclina para as coisas do Espírito, e é uma questão muito assim que pode ser relativa para muitas pessoas, mas não é. Não é algo relativo. Eu acho que a chave sobre família, como eu falei, mesmo eu tendo uma família durante todo o meu desenvolvimento, crescimento e tal, disfuncional, né? O meu pai biológico deixou minha mãe, enfim, fui abusado quando eu era menor, e meus irmãos todos casaram da igreja depois, né? Aconteceram várias coisas na vida familiar de cada um, e separaram, e convivi com
drogados dentro de casa também, e enfim, em meio a tudo isso, eu creio que eu deixei de ser ingênuo, mas eu nunca deixei de ser inocente. Então, eu nunca fui um coitadinho, assim. Eu nunca, eu nunca, eu nunca deixei isso criar raiz dentro de mim, sabe? Eu não deixei, tipo assim, eu sou um ingênuo, ai, porque eu não sei o quê, ai, O porque eu não vitimismo. tenho isso, o vitimismo. E eu passei por tudo isso. E eu também não tive medo de tomar a decisão de ser vulnerável com você. Eu não tive medo de discernir e me abrir em tal período para toda a igreja, para saber sobre aquilo. Uma coisa que a gente estava conversando na casa do Bruno e da Louise, que esse final de semana, que passaram um ano na Bethel, e eles falaram que lá eles têm muito essa cultura, que a gente tem na nossa igreja, de vulnerabilidade. Então eles não deixam nada embaixo do pano. Nada. Nada fica embaixo dos panos. Tipo, o pastor, que é o líder lá do profético, tal, traiu a esposa e tal, e o cara era funcionário, tal, ganhava pela igreja e tudo. E tipo, eles não são assim, ah, não, não, só que não vamos espalhar, não. Não, não tem essa. A gente vai abrir para a igreja ó, o cara vai lá na frente e fala, ó, eu fiz isso, traí minha esposa, tô aqui, não sei o quê, o pastor Bill veio e não sei o quê e tal. E, e é isso aí. Na minha vida, o que sempre me levou de tudo isso, eu sempre fui muito vulnerável. Tipo, não tive medo de ser vulnerável, porque na verdade não há trevas. Onde há trevas, você não vê se está sujo, você não vê se está limpo, você não vê quem que está com você. Então, assim, a verdade, ela traz muita coisa para a luz. E eu sempre pautei a minha vida na verdade de um pensamento, na verdade de uma fé. E eu sou muito grato, por isso que eu falo, eu creio na fé individual, creio no Espírito, mas eu creio na autoridade que Deus coloca sobre os pais. E a minha mãe, ela teve a infelicidade de sofrer isso com esse rapaz, e não esperar isso, lá quando ele fez, né, e tal, e vazou. Mas ela entendeu essa autoridade e eu creio que muita coisa veio dali. Eu creio que Deus, ele capacitou ali em algumas palavras e algumas pessoas que marcaram a minha vida e eu guardei isso, discipulado e tal. Mas eu tinha as coisas ao mesmo tempo, é isso que as pessoas têm que entender. Quando eu falo que a minha mãe, ela me ensinou algumas coisas, os pastores lá, quando eu ia na casa do pastor lá, fazia discipulado e sentava e tal. Só que no meio de tudo isso tinha o meu abuso ainda, tinha o abuso sexual, tinha a pornografia, tinha um monte de coisa que foi gerando de experiências que eu passei que não precisava ter passado. Tudo isso. Só que eu não, eu sinceramente, foram decisões de destino, foram decisões da minha vida. Eu podia ter não casado, eu podia ter, mano, assim, ó, eu no quartel pensa, eu piazão com 18, 19 anos, ganhando 6,5 pau, com um Citroën, tipo, solteiro, eu podia fazer o arregaço, assim, ó, e ferrar com tudo, assim, entendeu? Mas era uma decisão burra. Tipo, é meio lógico que é uma decisão burra. Só que o meu coração estava muito mais inclinado pro temor do que pro... Vamos ligar a chavinha, para não falar outra coisa, do Ferris, né? Tipo, eu não liguei a chavinha do Ferris. Eu só mantinha acesa aqui a chavinha do temor. E o sentimento de família nunca se perdeu dentro de mim por causa disso. Porque eu sabia que era uma decisão burra. É igual o Chris Valentin lá, que também é outro testemunho lá, que eles compartilharam, o cara lá, ele chegou com 16 anos pro pai, o filho do Chris Valentin, que é o segundo pastor da Bethel lá, e ele contando esse testemunho, ele falou, pai, eu acho que eu sou gay. Aí ele, ah, é, filho? Nossa, mas por que você acha que você é gay? Dele, não, pai, é que eu fiz sexo oral num amigo, então acho que... E foi assim, dele, meu Deus, filho, mas por que você... E por causa disso você acha... Dele, por causa disso você acha que eu sou gay. Dele, não, você não é gay, você só foi burro, você foi muito burro, só isso. E tipo, foi burrice,
E ponto final. E não estou generalizando a situação, mas é que isso eu estou trazendo para a minha realidade. Isso bateu muito com a minha realidade. Tipo, eu simplesmente não fui burro em algumas coisas. Em algumas eu fui muito burro e trago consequências disso hoje, financeira, por exemplo, da época que eu falei do quartel e tal, que, né, eu ganhava muito e fui muito burro na minha administração financeira e hoje tem a dívida lá naquela época. E outras coisas eu não fui burro, simplesmente não fui burro na minha decisão. Uhum. E eu sempre mantive assim, a chave do temor, assim, o mínimo que eu tive, até em horas que eu não tive, o mínimo assim que eu tive, eu tentei deixar ela ligada, assim. Então, eu ter uma família e casar e ter filho, porque eu sempre tive isso, eu sempre quis isso. Em meio a todo... tem algumas coisas que são inexplicáveis. Eu mesmo peço para pessoas, às vezes, me ajudarem a entender como. Mas uma das coisas que eu creio é essa chave do temor que sempre ficou ligada. Porque se eu olhar a minha família, olhar meus irmãos, várias coisas que aconteceram, de abuso, de pornografia, de noivado, namoro, ex-namoro, que era abusivo em vários pontos e ruim, e pai, sem pai, né, da infância inteira, e o outro cara traindo a minha mãe de novo. Mano, eu podia estorvar, eu podia dar essa desculpa, mas eu não usei isso como desculpa. Eu simplesmente sei, tipo assim, não, é que, e aí, é daqui pra frente ou é daqui pra trás? Não, é daqui pra frente, né? O ser humano, ele não anda de costa, ele anda olhando pra frente, né? A lógica da vida tá nisso, é daqui pra frente ou é isso ou é isso, tipo, não tem muita coisa que eu realmente não sei trazer uma teoria para você aqui, explicar. Uma das coisas que eu sei é essa chavinha do temor e decisões não burras que eu tomei na minha vida. Eu simplesmente não fui burro e sempre mantive a fé. Sempre mantive a fé, né? A gente vê pessoas que são marcos na história bíblica que, cara, demoraram anos para alcançar algo. Anos. Só que anos na eternidade não é nada. Eu sempre entendi a eternidade. Eu sempre entendi que eu pertencia à eternidade. E eu quero compartilhar isso com as pessoas para elas entenderem que elas pertencem à eternidade. Então, anos para você chegar em algo, na verdade, não faz diferença quando você é crente. Porque o crente está inserido na eternidade, ele não está inserido nesse tempo. Uhum. É só um passatempo isso aqui. Então não tem problema. Eu sempre soube assim, não, eu vou até o fim. Não, eu vou sair do exército. Cara, quando eu saí do exército, eu ganhava R$ 6.500. 2 meses depois, eu iria ser promovido a primeiro tenente, meu salário ia subir para 7 mil, eu ia ganhar uma bonificação de 8 mil, e só precisava ficar mais um ano para fazer mais um dinheiro. Mas eu decidi sair ali. Só que quando eu decidi sair, ninguém foi contra. O meu sorriso era gigantesco quando eu saí, fiquei muito feliz. E pensa, um PA de 22 anos, saindo do exército, ganhando 6.500, já ia ser promovido a primeiro tenente, não tinha por que sair. E o comandante do quartel fez de tudo para eu ficar, e eu saí para ser músico. Puta merda, tipo, para ser músico. Tipo, como assim, mano? Você vai sair do exército para ser músico? Tipo, qual que é a tua ideia? Você tem problema na cabeça. Tinha acabado de conhecer a menina, ia casar, já tinha planos de casar com ela. Como assim? Não quer trabalhar? Tipo, nunca faltou. Nunca faltou. Nunca. Não foi o quartel. Se eu tivesse ficado no quartel, talvez teria faltado esposa para mim hoje. Se eu tivesse ficado no quartel, talvez teria faltado igreja. Talvez teria faltado amigos. Talvez teria faltado relacionamentos. Talvez teria faltado um monte de coisa. O que menos faltou foi isso. E o que nunca fez diferença foi a falta de dinheiro. Muito bom. Qual que é o sonho do Léo hoje? Tem algum sonho aí? O meu sonho é continuar vivendo essa fé. Esse é meu sonho. É continuar persistindo nesse caminho e poder colocar mais pessoas nesse mundo, colocar mais filhos nesse mundo, independente de pandemia, independente se o mundo vai ficar pior ou não, se vai vir mais vírus, se vai ficar mais poluído. Para mim não faz diferença, como eu já falei. O mundo é o mundo, o reino é outra coisa, e meus filhos vão viver o reino, não vão viver o mundo. E isso é muito forte para mim, questão de filhos, porque é o que vai continuar de mim, o meu dinheiro, o meu estúdio, as minhas caixas de som, o meu ouvido não vai continuar, senão neles.
A única coisa que vai continuar ainda para cá, né? Fora a eternidade, que isso já é algo natural, né? Para gente que crê. Fora morar com Jesus para sempre, que não é um sonho, já é uma realidade para a gente hoje. O meu sonho maior é continuar plantando nessa terra o máximo que eu puder, com a minha música, com o meu tempo, com o dinheiro que eu tiver. Eu acredito que tem pessoas que têm dons de ser generosos com dinheiro. Eu até creio, assim, o Espírito Santo até fala que algumas pessoas aqui tentam ser generosas com coisas que elas viram outros sendo generosos, mas elas não precisam ser generosos nisso. Elas têm algo para ser generoso e não adianta você querer ser generoso com dinheiro. Se você não... Ah, mas eu quero porque o meu amigo ali é... Cara, o teu amigo, aquilo ali é o dom dele. Talvez você tá enterrando a tua habilidade de ser generoso com outra coisa, com o teu tempo, com as suas palavras, porque você está comparando a sua generosidade. Mas não dá para comparar. Eu tenho amigos que são muito generosos com dinheiro. E tipo assim, de generosidade, de ter esse dom mesmo, de abençoar pessoas, e não sei o quê. E uma época eu entrei nessa, assim, falei, nossa, mano, eu tenho que ser também assim. Eu tentei, tentava, e ali ia lá, pagava uma pizza da galera uma vez e tal, mas não tinha nada a ver. Tipo, não é esse o meu dom de generosidade, não é esse, eu não tô inserido nisso, apesar de eu sim, não ter problema com isso. Uhum. Mas o meu sonho é manter um foco em criar uma família para que outras pessoas possam continuar tendo acesso a essa fé que eu tenho. Muito bom. Porque outras pessoas só vão poder continuar a ter acesso a isso neles. Eu tô procurando aqui, ó, botar um trechinho da... Cadê? As músicas da Igreja do Cinema aqui, Ondas da Graça. Tá na Inc, as músicas da Inc. Do qual? Na Inc? No Gmail? Inc Worship aqui. Vou soltar, pessoal, só uma palhinha aqui pra você ver o Léo cantando. Cadê? Nosso Deus ao vivo, te exaltamos. Qual que é legal aqui? Qual que você tá aí? Rei Jesus, YouTube. Pode ser Rei Jesus? Ó, pessoal, só pra você entender quem que é o Léo cantando, se apaixonar por ele. Oração, nasceu o autor da criação. Deus infinito amor, soprou a vida com os seus pulmões, dos céus tocou a terra com suas próprias mãos, nasceu a minha salvação. Deus que nasceu pra... É isso aí, pessoal. Esse é o Léo. Isso aí. Léo, considerações finais pra gente aqui. Deixa uma mensagem para o pessoal aí. E obrigado por você se permitir. É interessante que ele falou da vulnerabilidade, né? Uma coisa é você ser vulnerável quando nada te custa. Outra coisa é você ter um ministério nas mãos, você estar à frente de uma igreja, você ser um ministro de música, ser pastor de música da igreja e mesmo assim você nunca hesitou em chegar e tornar públicos os teus erros. Né? E eu chamo isso de integridade. Integridade não é a nossa capacidade de não errar, mas integridade é a nossa capacidade de tornar públicos os nossos erros. Né? E você é um exemplo disso. Obrigado pelo teu quebrantamento, obrigado pelo teu reconhecimento, tua exposição. E é demais. Amém. Amém. Eu creio
nesse evangelho do compartilhamento, da gente poder ser curado com as pessoas que a gente precisa e não hesitar em curar outras pessoas com a nossa história. Porque eu creio que o nosso propósito é viver, nada além disso. E só que existe o propósito, dentro do propósito da vida, existe a vida boa e existe a vida plena. E só no Espírito a gente consegue ter acesso à vida plena. Mesmo que você tome decisões que não sejam no Espírito Santo, mas eu estou bem e tal. Não, é isso aí, você está bem. E Deus é contigo, Ele vai te guardar. Ele prometeu isso. Só que no Espírito a gente tem acesso a pensamentos que são do céu, a bênçãos que são perfeitas. E a gente tem acesso, eu gostei muito quando você ensinou pra gente a questão de acessar o futuro e não correr atrás dele ou construir ele. A gente simplesmente tem futuros que a gente só precisa acessar. E o futuro pleno é através do Espírito Santo. E ponto final. Qualquer outra decisão fora disso pode ser muito boa, mas pode não ser plena. Então, hoje eu vivo a vida dos meus sonhos, hoje eu trabalho com o que eu amo e o que eu sempre sonhei, eu ando com pessoas, com amigos que eu sempre sonhei, mas foram tudo a partir de decisões, sem medo. Então, o que eu queria deixar aqui é, a gente não pode tomar decisões com medo. Pessoas que tomam decisões em cima do medo, elas não conseguem deixar um legado para a história e só se prejudicam. Então, não tome decisão em cima do medo, tome uma decisão a partir daquilo que o Espírito Santo falar contigo, e isso é só através da fé. É o único jeito de a gente acessar a Cristo Jesus, é o único jeito de a gente acessar o Pai, através da fé em Jesus. Não existe outra coisa, não existe teoria, não existe método. A fé é uma dádiva que traz a esperança, e através da esperança a gente consegue entender o que é amor. E então, o que eu posso deixar aqui é ter uma vida simplesmente baseada na fé, através daquilo que o Espírito Santo guia, porque através disso a gente consegue acessar um futuro pleno. Você vai deixar de viver coisas boas e começar só a viver coisas perfeitas. O bom é legal, o bom o mundo te dá, mas o que é perfeito só vem do céu. Amém, amém, amém. Valeu, Leozão, Deus te abençoe, cara. Obrigado. Amém. A gente vai Amém. se falando aí. Boa semana. Valeu, boas vocês produções, também. E até a próxima. Amém. Até. Valeu. Falou. Esse é o Léo, pessoal. Esse é o Leozinho, Léo Oliveira. Se você for no YouTube Igreja no Cinema, você vai ver mais algumas músicas dele ali. E é um músico de mão cheia, produtor aqui de alguns artistas. Eu sou muito feliz porque são 6 anos de igreja, onde no final de 6 anos a gente escuta alguém assim, né? A Igreja no Cinema foi uma igreja muito mal falada no país, pelo quanto de escândalos ela teve, sempre teve muito homossexual, teve adultério, teve um monte de... Sabe a Arca de Noé? Depois de 40 dias que você abre assim e sai aquele cheiro. Essa era a minha igreja. Só que no meio de todo aquele contexto, valeu a pena pessoas como o Léo. E pessoas como o Léo, vocês já escutaram o Léo, já escutaram, vão escutar a Sara ainda, vão escutar Juliana Hammerschmidt, escutaram tanta gente, Marcelo Carvalho, Natasha, Robinho, Juliano, Helder. E esse é o ponto, o reino de Deus, ele é celebrado pelos frutos que foram colhidos e não pelos lamentos daquilo que não foi colhido. Então, sou muito grato a Deus porque Ele tem sido sempre abundante. E é isso aí, pessoal. O Otto Thomas está aqui com a gente, Vini Sidney, amigos, obrigado pelo apoio de sempre. E defina pra gente aí como é que foi para você essa live. Eu quero orar ainda por você. Espero que estejam todos bem. Carol da Loca tá aí com a gente também. Eu fico maravilhado. Cada manhã aqui é uma surpresa boa. E amanhã a gente segue aqui. E amanhã a gente vai estar aqui com o Vini Sidney. Vini Sidney vai estar com a gente aqui amanhã, trazendo mais a Bíblia na mesa. E é isso aí. Amém? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por todos aqueles que acompanharam mais uma vez essa mesa da comunhão, Pai. Espírito Santo, obrigado que nós temos a solução, nós temos a matéria-prima que é
suficiente para mudar a humanidade, para curar e consertar a humanidade. Obrigado, Deus, porque isso é mais higiênico, isso é mais rápido, é mais barato do que a religião tenta impor para a gente, porque na verdade nós contamos com o poder do Teu Espírito, encomendados e inspirados pelo Espírito que nos unge para isso, Pai, que nos envia, que nos que literalmente nos comissiona para isso. Pai, eu oro aonde a minha voz chega hoje, Pai, eu oro para que haja uma radiação de esperança. Pai, que de fato, Senhor, famílias e mais famílias sejam transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Cara, quase 2 horas de live todo dia. E eu fico chocado. Como é que vocês almoçam, pessoal? Vocês devem almoçar com a live ou vocês não almoçam? Ou eu não quero competir com os maridos, não quero competir com os filhos. Mas a minha meta aqui era sempre fazer 1 hora de live, mas não tem como 1 hora de live. Só eu ocupo já 15 minutos. Mais 45 fica difícil, entendeu? Então, eu agradeço mesmo por aqueles que retornam, agradeço aqueles que dão uma passadinha, aqueles que um ou outro dia conseguem estar com a gente aqui. Para Esther, Deus falou muito comigo nessa live. A Irene falou coragem. Geo Alves falou vulnerabilidade boa. A Vanessa, grato pela vida de vocês, crescendo cada dia, obrigado. Fé, Carol da Loca falou sobre fé, creio que tem muito a ver com o que ela está passando agora. E é isso aí, calmoço. Celular ao lado do prato, frita os peixes e ouve as lives. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Beijo pra vocês. Amanhã tamo junto aqui. E eu não quero azedar o almoço de ninguém, tá? E me avisem. Se 1 hora de live é suficiente, eu vou ser mais objetivo, sucinto. Vou cortar mais os convidados aqui, tá bom? Mas, enfim, eu não gosto de cortar porque eu gosto de ir surfando, assim, do jeito que o Espírito faz, sabe? Eu acredito que tem pessoas que entram em 5 minutos que eles param nessa live aqui, algo muda. Então, eu não faço live, na verdade, sempre para as mesmas pessoas. Eu estou fazendo uma live para aqueles que o Espírito Santo ele toca e fala, vai, aparece ali, entra lá. Então, eu quero primeiro respeitar você que assiste a gente, né? Então, não se sinta constrangido quando tem que desligar, tem que sair, tem que isso, aquilo, não dá para, né? Mas também eu quero manter a exposição daquilo que Jesus está fazendo aqui, tá bom? Beijão, pessoal. Até amanhã.